Olá, boa noite. Sejam todas bem-vindas a mais um episódio do nosso Unidas Cast. Hoje o nosso tema é muito importante. A gente está aí na Semana das Mulheres e a gente vai começar falando sobre saúde pélvica, o que toda mulher deveria saber. E para isso, hoje eu tenho uma convidada muito especial, a fisioterapeuta pélvica Adriana Lourenço, especialista também em dor crônica, prevenção e reabilitação. Seja muito bem-vinda, doutora Adriana. Hoje a gente vai falar sobre saúde pélvica, o que toda mulher deveria saber e o que ainda é um tabu. Então, para a gente entender melhor e para que o público realmente tenha essa compreensão, fala para a gente o que é a saúde pélvica. Boa noite, eu me chamo Adriana, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pélvica uroginecologia funcional aqui na nossa cidade. Me especializei em Porto Velho pela Faculdade Inspirar, então não foi um curso de extensão. Na verdade, foi uma especialização que durou 2 anos, né? Então, o que é a fisioterapia pélvica? Ela trata as disfunções do assoalho pélvico. Que disfunções são essas? Incontinência urinária, prolapso, dor na relação sexual, que é a dispareunia, que muita mulher sente esse desconforto durante a relação sexual, mas fica ali ainda caladinha, oprimida, pensa que é normal e não é. E hoje aqui em Cruzeiro do Sul a gente já tem tratamento. E a fisioterapia pélvica, ela não trata somente mulheres. Também existe homens que têm incontinência urinária. Interessante. Muita gente não sabe, mas homem, quando faz a retirada da próstata, ele fica com incontinência urinária e precisa da reabilitação pélvica também. Então, a fisioterapia pélvica nada mais é que reabilitar as disfunções do assoalho pélvico, que é um conjunto de músculo que é muito importante para a nossa qualidade de vida, né? Porque ele é responsável por segurar os nossos órgãos internos. Por isso que muita mulher chega lá na clínica e fala assim: nossa, eu estou sentindo um peso aqui abaixo do meu abdômen, e aí fiquei de cócoras na frente do espelho e eu vi alguma coisa saindo. E o que é? Ou é a bexiga, o útero ou o reto. Olha. E por que isso acontece? Por conta da fraqueza da musculatura do assoalho pélvico. Por isso que é tão importante a fisioterapia pélvica. Doutor, e como que funciona esse tratamento? E também como que acontece, né? Como que devagarinho ali vai acontecendo essa fraqueza desse assoalho pélvico? Muitas mulheres acham que é por conta da idade. E, na verdade, não é. Eu já fiz tratamento em pacientes de 22 anos de idade, que têm apenas um filho, passou apenas por uma gestação. Isso não quer dizer que a gestação em si que enfraquece o assoalho pélvico. Entendeu? Muitas vezes a gente está lá na academia e aí está pegando muito peso e não contrai o assoalho pélvico e ele vem a enfraquecer e aparecer essas disfunções. Então, essa fraqueza faz com que aconteça a incontinência urinária, que é o primeiro sinal da fraqueza da musculatura do assoalho pélvico. Essas mulheres que têm a famosa bexiga caída, útero baixo, né, que elas relatam, que são os prolapsos, o que acontece? O primeiro sinal é a incontinência, só que elas acham que isso é normal e não é. Não é normal você fazer um esforço e perder urina. Não é normal você sentir vontade de fazer xixi e não dar tempo de chegar ao banheiro. Isso não é normal, isso requer cuidado. E tem tratamento hoje aqui na cidade para reabilitar essas disfunções. Na clínica hoje, a gente trabalha muito com a fisioterapia pélvica. E aí a gente vê o quanto que a nossa cidade ela tem esses pacientes e não conhece que tem o tratamento adequado para essa disfunção.
E quantas mulheres, né, guardam isso para si, não compartilham. Sim. Ah, minha avó teve isso. Minha mãe teve, né? Sim. Às vezes a gente vê pessoas de mais idade já usando absorvente sem estar no período menstrual. Sim, sim. Tem pessoas de mais idade que já tem aquele costume de usar absorvente porque não consegue subir uma escada, não consegue rir, não consegue fazer um esforço nenhum que já vem o escape urinário. E isso não é normal. E quanto antes tratar, evita sérios problemas no futuro. Doutora, e aí como funciona esse tratamento? A pessoa, vamos primeiro para os sintomas, né? Ela Sim. tá lá na casa dela. Quais são os primeiros sintomas que ela consegue, por mais que ela já seja uma mulher jovem, ela consegue perceber que isso aí pode piorar? É a urgência urinária. Você tá lá com aquela vontade de fazer xixi, mas eu tô ocupado, eu vou segurar aqui. E aí você consegue segurar. E tem pessoas que não conseguem segurar. Isso já é o primeiro sinal de incontinência urinária, que é a incontinência urinária de urgência. O assoalho pélvico ele já começou a enfraquecer e você não consegue segurar. E aí o tratamento, né, que nem você perguntou. Como que é feito o tratamento? Como que é realizada a fisioterapia pélvica? Hoje, com a tecnologia que a gente tem ao nosso favor, na clínica a gente tem aparelhos. Aparelhos esse que faz o trabalho pelo paciente e faz o tratamento pelo paciente. Por quê? O que é que acontece? As pessoas acham que incontinência urinária é coisa da idade, não é. Eu tenho uma paciente de 6 anos de idade. É isso que eu ia te perguntar, sobre essa idade, né? Que existe crianças. Sim. Eu tenho um paciente de 6 anos de idade que perdeu um rim por conta de bexiga hiperativa. O que é bexiga hiperativa? A nossa bexiga ela é um músculo. E esse músculo, ele fica em contração, hiperatividade. Ele não consegue acumular a urina ali. Aí fica tendo escape, fica tendo vontade constante de ir no banheiro. E aí essa minha paciente, que já está comigo há algum tempo, ela se mantém no tratamento. Por quê? Que nem eu falei, ela tem 6 anos de idade, ela não tem conscientização corporal, que nem nós, que eu faço o tratamento, explico como você consegue se manter em casa, fortalecendo o assoalho pélvico, e ela não tem essa consciência. E o tratamento é muito simples. É a base de eletrodo que a gente coloca no nervo tibial posterior, que fica bem pertinho do pé. E aí esse nervo faz com que relaxe o músculo da bexiga para acumular o xixi ali. Então, hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Olha que interessante. Doutora, vamos falar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente acha que isso tem a ver com a idade. E aí você trazendo essa questão de que tem pacientes aí com 6 anos, entre outras crianças. Eu lembro agora, dentro da minha área da psicologia, em outra cidade, quando eu morei, que uma mãe trouxe a filha de 13 anos, que urinava muito na cama. Sim. E, tipo, já tinha feito de tudo e todo mundo achava que era psicológico. Não, né? não é. E a gente, tá bom, vamos tratar, mas aí a gente percebeu que realmente não era psicológico. Não, não é. Isso aí é a bexiga hiperativa. E à noite, por que que ela tinha? Porque ela tinha noctúria. Eu já tratei paciente de 44 anos que veio de Tarauacá com queixa de noctúria. Que é a noctúria. É a perca de urina durante o sono. Durante o sono. E aí o tratamento é feito com... Você pode fazer pelo nervo tibial posterior ou você pode pegar e colocar o aparelho com o eletrodo interno no canal vaginal. Geralmente eu gosto de usar esse eletrodo interno quando é aquela mulher que já é mãe, que já tem uma vida sexual ativa, que está ali tendo ainda relação sexual, que o músculo ainda está em contração ali. E as pacientes idosas, geralmente eu prefiro atender pelo nervo tibial posterior.
E é do mesmo jeito também paciente neurológico, aquele paciente que foi comprometido pelo um AVC, que ele perdeu todos os movimentos, está ali com fralda descartável. Também faço esse tipo de reabilitação, que é a bexiga neurológica. Então, a fisioterapia pélvica, ela aborda muita coisa que muita gente não conhece e está ali naquela situação, se sente constrangida e acha que não tem tratamento. Exatamente. Mas hoje a gente tem tratamento aqui na cidade para essa disfunção. E para qualquer idade? E para qualquer idade. Existe um tempo médio do tratamento ou cada caso é individual? Tem que ser analisado? Tem que ser analisado. Quando o paciente me busca, eu marco uma consulta, eu avalio, vejo quanto tempo. Por exemplo, essa paciente de 6 anos, eu não tenho como liberar ela agora. E ela já está comigo já há mais de ano, ela vai uma vez na semana. Por quê? Ela não tem a conscientização corporal, ela não consegue fazer os exercícios e contrair a região perineal. A gente até tentou, a gente passou um mês sem tratamento. Vamos ver como que ela vai reagir. E aí ela voltou a ter os episódios de escape. E a urologista dela pediu para continuar o tratamento até que ela consiga ter essa conscientização corporal e se manter com os exercícios, até porque ela já não tem um rim. E se a gente não fizer o tratamento, pode comprometer o outro. Exatamente. Agora tem pessoas que chegam, por exemplo, uma incontinência urinária, ela está ali naquele início de escape, percebeu recentemente. É um tratamento muito rápido. Muito rápido. É assim, coisas de quanto antes melhor, então. Quanto antes melhor, porque quanto mais tempo passar, mais vai enfraquecendo, vai piorando. É um músculo, né? Que nem o nosso bíceps. A gente precisa manter fortalecido. É um músculo. E é um músculo extenso e é um músculo que é muito importante, porque é ele que segura os nossos órgãos internos. Sim. Se tiver fraco, sai pelo canal vaginal. Exatamente. E assim, a gente não imagina, eu mesma, né? Antes de estar aqui, eu não imaginava que a gente podia estar fortalecendo esse músculo, porque eu acredito que nós, mulheres, é um assunto que a gente fala pouco e deve ser falado mais entre as amigas, né? Sim. Entre a gente. Falar ali sobre essa questão da musculatura e o quanto que é importante trabalhar isso. Sim, o que acontece? Muita gente vai para a academia e foca. Não, eu quero fortalecer meu quadríceps, eu quero fortalecer meu bíceps. Mas um músculo que é de extrema importância para o funcionamento do nosso corpo não fortalece. É o que eu mais pego também na clínica, é as crossfiteiras. As crossfiteiras, ela tem um treino muito pesado. Sim. E durante o treino, por ser um treino que exige assim, movimentos rápidos, não se lembra de contrair o assoalho pélvico. E aí vem a enfraquecer e ter os escapes. Isso é muito normal acontecer em academias. Mulheres que vão malhar têm escape de urina. Mulheres que estão lá na esteira não conseguem caminhar muito porque já começa aquela urgência urinária. Só que nem todo mundo dá atenção e acha que é normal. E dor, doutora? Sobre existe? A dor, sim, existe a dispareunia e o vaginismo, que é a dor durante a relação sexual. O que é essa dor? Na clínica, eu já peguei paciente que não conseguia ter o ato de penetração, que se sentia com muita dor, com muito incômodo. Do jeito que enfraquece a musculatura, ela também pode ter pontos de tensão e fechar o canal vaginal. Como eu falei, é um músculo que nem um músculo, o trapézio, que se enche de pontos de tensão. O canal vaginal também tem pontos de tensão e precisa ser tratado, porque senão a mulher não consegue ter uma vida sexualmente ativa, porque é muito doloroso. Chega a perder lubrificação e isso acontece muito. E as pessoas acham que, assim, nossa, que
que foi que aconteceu que eu fiquei sem lubrificação? O que está acontecendo que o meu canal vaginal está fechando? Nada mais é que a dispareunia, dor durante a relação sexual. E durante o tratamento, acontece da pessoa chegar a um nível dela melhorar a dor ou chegar em um nível de realmente ela parar de sentir dor e trazer esses relatos? Ah, sim, e é muito rápido. É mesmo? É um dos tratamentos que a gente começa a ver resultado em segunda sessão. Que interessante. Em segunda sessão, a gente começa a ver resultado desses pacientes. E a pessoa, às vezes, está com anos de dor ali, Nossa tendo dificuldade, Senhora, até evitando a relação sexual. Isso, tem pessoas que faz tratamento medicamentoso, né, para depressão, ansiedade. E esse medicamento, ele faz com que você desenvolva o vaginismo ou a dispareunia. Aí a gente tem a dispareunia superficial, que é dor na entrada do canal vaginal, e a profunda, que é lá no final. Isso existe muito. Existe também a dor pélvica crônica. Quem sente mais essas dor de pélvica crônica? São as mulheres que têm endometriose. Sim. Sofrem muito com dor pélvica e aí elas pensam... já acha que às vezes, eu tenho endometriose, eu não preciso... É isso. E tem tratamento. E tem tratamento. Que fortalece, minimiza. Que fortalece e minimiza. Olha, esses episódios de dor. Hoje a gente sabe que tem muita mulher, né, com diagnóstico de endometriose. Sim, tem muitas mulheres com endometriose que sofrem muito, né, com as cólicas. Sim. E o assoalho pélvico, ele sofre com isso também. Por isso que desenvolve a dor pélvica crônica, que é aquela dor baixa na região do abdômen, como se tivesse ali tudo contraído, tudo inflamado. E muitas mulheres, elas tem e não sabe que tem um tratamento. O tratamento, né? No caso, às vezes só pensa que é medicamentoso, né? Sim, eu sempre... sou uma que pensava isso. Eu sempre falo assim que você estudar, ter conhecimento sobre a fisioterapia pélvica ajuda muito o seu paciente. O que é que eu quero falar com isso? Ginecologista. Nem todo tratamento é medicamentoso. Por exemplo, quando a paciente sente isso, o escape de urina ou a dispareunia, que é a dor na relação, ela vai primeiro aonde? No ginecologista. É verdade. E aí, às vezes, o ginecologista não sabe da fisioterapia pélvica. E esse tipo de tratamento não tem medicação no mercado que trate, a não ser a fisioterapia pélvica. A primeira linha de tratamento para incontinência urinária, para dispareunia, para bexiga neurogênica, bexiga hiperativa, é a fisioterapia pélvica. Não existe outro tratamento para isso. E aí as pessoas não têm conhecimento, mesmo da área da saúde não tem conhecimento e acaba assim não encaminhando o paciente e o paciente sofrendo as consequências, tomando medicamento e não vendo resultado nenhum. Sim, então a gente já está ciente, né? Sim. Quem está assistindo, se você conhece alguém também que tem essa dificuldade, compartilha, traz essas informações, porque é muito importante. Doutora, agora vamos falar sobre aquela mulher que está gestante. Sim. E aí ela começa a perder urina, ela acha que é normal, devido ali, o bebê empurra a bexiga, é normal, ou é algo que precisa ser tratado também? A mulher, quando ela está no período gestacional, é de extrema importância ser acompanhada por um fisioterapeuta pélvico. Por quê? O fisioterapeuta pélvico, ele vai fortalecer a musculatura do assoalho pélvico dela, vai preparar para o parto, porque quando a gente tem um assoalho pélvico fraco, além desses escapes de urina, pode correr o risco de laceração perineal durante o parto. Então, a fisioterapia pélvica tem esse papel fundamental durante o período gestacional da mulher. E outra coisa, o pós-parto. Nossa! O pós-parto. Quando você é acompanhado por um fisioterapeuta pélvico durante a gestação, sim, você evita muitas disfunções.
após o parto. E acontece também muito de pubalgia. O que é pubalgia? Diga. A pubalgia é quando os músculos estão tão fracos do assoalho pélvico que a mulher começa a sentir muita dor. Muita dor na parte, assim, entre as pernas, sensação de queimação, dor insuportável que não consegue nem dormir na cama, tem que dormir na rede. Olha. Então, a fisioterapia pélvica, ela acaba tratando também a gestante. É muito importante a gestante fazer acompanhamento com o fisioterapeuta pélvico. Para não trazer danos mais na frente, né? Isso. Porque às vezes a pessoa é jovem. Sim. E aí só vai sentir isso muito lá na frente, mas já começou a dar sinais. Sim. Inclusive, eu tenho um paciente hoje em tratamento que foi por conta de uma laceração perineal. Durante o parto, ela desenvolveu a incontinência urinária de urgência. Olha. Já pensou? Ela relatava que não conseguia lavar uma roupa que perdia urina. E aí foi uma mudança na qualidade de vida dela, porque ela não conseguia fazer uma caminhada, por ser uma mulher nova, ela vontade de fazer uma atividade física e acabava não fazendo essa atividade física por conta dos escapes. Então, por isso que a gente precisa preparar o assoalho pélvico para o parto, porque já pensou? A gente está aqui, sem estar gestante. Quando o assoalho pélvico está fraco, a gente vai tossir, perde. Porque a gente está sobrecarregando ele. Aí tu imagina com barrigão, carregando um bebê, o quanto que tu está sobrecarregando ele. É verdade. Por isso que é importante fortalecer o assoalho pélvico durante a gestação. Exatamente. A gente sabe que na gestação tem todo esse peso, né? Sim. Que traz ali para todas essa questão pélvica. E falando nisso, doutora, quando existe, né, intestino preso e até mesmo a obesidade, ela pode colaborar também para a incontinência urinária? A obesidade principalmente. A obesidade, ela contribui para a incontinência e prolapso de órgão. Por quê? O assoalho pélvico está fraco, está sobrecarregado. É que nem eu te falei, eu tive uma paciente de 22 anos com prolapso de reto. O reto dela, toda vez que ela fazia esforço para evacuar, o que acontecia? O reto descia pelo canal vaginal, com 22 anos. E por que isso? Por conta da obesidade. Acontece isso, a obesidade. A questão da constipação, paciente que tem AVC, ele está ali paralisado, em cima de uma cama. Ele não senta sozinho, ele não anda só, então acaba comprometendo o nosso intestino, acaba comprometendo ali o funcionamento da bexiga. E a fisioterapia pélvica tem um tratamento específico para isso, para que o músculo volte, né, a funcionar os outros órgãos bem. Olha, e me diga uma coisa, essa pessoa, né, que às vezes a gente vê hoje também muitas crianças com incontinência, com o intestino preso, esse processo também de tratamento pélvico colabora também com isso? Sim, principalmente as crianças com diagnóstico de autismo. Ou ela tem a bexiga hiperativa, ou ela tem a bexiga hipoativa. Que é quando ela... O que é hipoativa? É quando ela não sente vontade de ir ao banheiro. Quando ela não sente vontade de ir ao banheiro. Que é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Independente de fisioterapia pélvica, independente de dor crônica, né, que é a dor na coluna, o nosso psicológico é o responsável pelo comando do nosso corpo. E a bexiga, ela tem total influência. Ela tem total influência com o nosso psicológico. Não sei você, mas existe pessoas que assim, poxa, amanhã eu tenho um compromisso, eu estou muito ansiosa. Aí quando tá pertinho daquele compromisso, eu quero ir no banheiro. E aí depois, nem tem escape de urina nem nada, mas aí fica com aquela frequência urinária, indo constantemente. E isso começa a ter a bexiga hiperativa. Olha.
Por conta disso, por conta aqui, ó. Sistema nervoso. Sistema ali, nervoso. né? Então, envolve Exatamente. muito. É tanto que, poxa, cheguei lá na clínica da Adriana e aí fui tratar a bexiga. Por que ela colocou o eletrodo no meu pé? É tão distante da bexiga, por que ela colocou no meu pé? O tratamento masculino é feito pelo pé. Olha que curioso. O nosso nervo tibial posterior, que passa lá no pé, no famoso assim que o pessoal chama na canela, que na verdade o nome científico é malelo, ele vai diretamente na bexiga. Ele vai diretamente na bexiga. Em criança também é feito assim, doutora? Criança é feito desse jeito. Homem é feito assim. A criança é feito assim. Paciente com AVC, eu gosto de estimular também pelo nervo tibial posterior. Constipação também dá para ser feito assim. O que eu uso, que eu não uso, é estimulação pelo nervo tibial posterior, é a dor na relação sexual. Por quê? Tem que ser tratado internamente no músculo. Né? E aí o tratamento é feito internamente. Porque não é a bexiga, é o músculo. É diferente, É né? diferente. Então, aí não tem como, né? Sim, exatamente. Doutora, a pelve, ela envelhece? A gente sabe que a mulher, ela tem uma mudança, né? Corporal. Então, a gente às vezes fica nessa curiosidade. Ela envelhece? O corpo muda da mulher e essa parte ao longo dos anos? Envelhece. Envelhece. O nosso assoalho pélvico, como qualquer parte do nosso corpo, ele envelhece. Ele vai perdendo força, vai perdendo colágeno. A mulher, quando ela entra na menopausa, aí vai perdendo lubrificação. Tudo isso, né? E aí a fisioterapia pélvica é uma aliada para a gente manter esse músculo ativo. Porque se a gente não manter esse músculo ativo, as mulheres vão perdendo prazer. A mulher fica sem vontade de ter relação sexual. É muito comum, né? Após a menopausa, muitas mulheres relatam: poxa, eu perdi a minha libido. Eu não consigo ter relação sexual com meu esposo, mas eu não tenho mais aquela vontade. E a fisioterapia pélvica, ela entra nesse tratamento justamente para melhorar isso. E melhora também essa questão da lubrificação? Meu Deus, hoje os aparelhos que a gente tem disponível na clínica, ele faz com que produza colágeno, porque ali precisa de colágeno. Olha que interessantíssimo, né? E às vezes a mulher fala, ai, é fase, acabou, como se fosse um pote ali que secou e não tem mais como... Até para as mulheres que têm candidíase de repetição. Tem muitas mulheres que baixam a imunidade e aí vem a candidíase. Mulheres jovens, Mulheres jovens. A fisioterapia pélvica, ela tem um tratamento específico para isso. Que interessante. Falando sobre isso, sobre essa questão de relação sexual, é importante esvaziar a bexiga antes ou depois da relação? Isso aí afeta alguma coisa? Tem pessoas que tá lá na relação sexual e aí a bexiga tá cheia. É de extrema importância você acabou a relação sexual e o banheiro fazer xixi. Porque ali é eliminado as bactérias. Naquele momento ali é eliminado. Mas acontece de pessoas ter o assoalho pélvico tão fraco que durante a relação sexual tem escape de urina. Olha. Acontece muito. Muitas mulheres hoje se sentem constrangidas, não quer ter relação sexual por conta de escape durante a relação sexual. E tudo isso melhora? E tudo isso melhora. Olha que interessante. Às vezes a mulher está lá com a autoestima baixa, fugindo da relação por uma situação como essa. Sim. Sendo que tem tratamento, mas muitas vezes não é falado. E muitas vezes não é falado. Porque culturalmente, né, Adriana, a gente entendeu que acontece, é normal, eu estou envelhecendo, e não é. E não é normal. Não é normal. Do mesmo jeito que eu trato um paciente de 6 anos, tem mulheres que chegam de 82 anos em busca de tratamento de escape,
Mulheres que estavam usando fralda descartável, não é legal. Tem mulheres que têm a bexiga baixa, faz o procedimento cirúrgico, que é colocada a tela, e aí, com pouco mês, já está descendo de novo. Por quê? Não é a tela que vai manter a bexiga ou o útero no lugar. O que vai manter é o fortalecimento pélvico. A sua pelve fortalecida que vai conseguir manter os órgãos no lugar. E muitas vezes ela faz toda essa cirurgia e ainda continua com dor, até piora, né? Sim, Porque se não tiver... Sim. E aí tem a situação também das mulheres que passam por histerectomia, que é a retirada do útero. Eu ia te perguntar sobre isso. E aí, tem tratamento? Tem tratamento. Quando essa mulher, ela faz essa retirada do útero, muitas vezes por endometriose, ou porque está com mioma, e aí tira 2 principais ligamentos da pelve. Então, consequentemente, ela precisa fazer a fisioterapia pélvica, porque uma hora ou outra vai vir as consequências. E aí você não sabe como vai vir essas consequências. Se vai ser em forma de escape, se vai ser em forma de prolapso, porque pode ter tirado o útero, mas a bexiga e o reto ainda tá ali. Doutora, para quem não entende, o que seria o prolapso? O prolapso é a famosa bexiga caída ou o útero caído, quando algum órgão sai pelo canal vaginal. Existem muitas mulheres que dizem: eu tenho a minha bexiga baixa, eu vou fazer xixi, quando eu faço força, eu sinto que tem um bolo de carne descendo. E aí a mulher vai lá no espelho e vê aquele bolo de carne no canal vaginal, saindo pelo canal vaginal. E aí você tem um nível de prolapso. Tem o 1, o 2 e o 3. O nível 3 já é cirúrgico, porque tem que colocar no lugar. Tem que voltar para o lugar essa bexiga. Mas ela só vai se manter no lugar se tiver com o assoalho pélvico fortalecido. É muito comum. Eu acho que você já ouviu falar muito. A mulher, Sim. eu tenho a minha bexiga caída, tenho o meu útero caído. E o impressionante é o reto. O reto também sai pelo canal vaginal. Muita gente não sabe, acha que é só a bexiga e o útero. Sim. Mas eu já tratei paciente que o reto estava caindo. O reto estava saindo pelo canal vaginal. E com esse fortalecimento... Volta para o lugar. Olha... Se mantém tudo no lugar. Por isso que eu falo a questão, a pelve ela enfraquece, ela envelhece. E você tem que manter ela ativa. É do mesmo jeito de qualquer um outro músculo. Quando a gente hoje já era, né? Todo mundo tá indo para academia fortalecer para tentar ter uma vida ativa na velhice. Do mesmo jeito é o assoalho pélvico. Ele precisa ser fortalecido. Interessantíssimo. Eu estou aprendendo muito aqui com você, de verdade. E assim, doutora, a gente sabe que muitas mulheres, sentem vergonha, né, de procurar ajuda, porque é uma questão também íntima, é uma questão que mexe com a autoestima da mulher. E às vezes ela fica, como é que vai ser, né? Como é que vai ser essa consulta? Como é que vai ser essa avaliação? Conta pra gente como que é a avaliação quando a pessoa chega lá contigo. Sim, essa avaliação, como que é? Eu converso com ela, tenho uma conversa para ela me contar quais os sintomas e depois disso eu vou avaliar a pelve. Por quê? O que acontece? Muitas vezes a mulher até passou pelo ginecologista e o ginecologista fechou um diagnóstico, mas quando chega lá não é aquele diagnóstico. Por que assim? Por que eu falo isso? Porque o ginecologista, ele não sabe todas as disfunções que comprometem o assoalho pélvico, né? A incontinência urinária todos sabem. Sim. Que é comum, mas só que dentro da incontinência urinária tem incontinência urinária de esforço, tem incontinência urinária de urgência e tem incontinência de urinária mista. Por isso que é importante passar por essa avaliação. Faz a consulta, eu avalio o assoalho pélvico e vejo um melhor tratamento. Nem todo mundo vai ser tratado com o eletrodo interno, que é o eletrodo vaginal. Sim. Vai ser de acordo com sua avaliação.
É o que eu sempre deixo relatado, que muita gente não quer ir porque, poxa, eu não quero me dispor lá, eu sou mais reservada. Mas nem todo tratamento precisa ser com eletrodo interno. Então, é isso. Você tem que, por isso que existe áreas de especialização. E a fisioterapia pélvica abrange muita coisa, porque você tem que saber para que você quer tratar, porque é um músculo muito complexo. Não adianta a paciente chegar lá e dizer assim, Adriana, eu tenho incontinência urinária. Aí eu pegar e já colocar o aparelho. Não. Eu tenho que saber qual é a incontinência. Se é de esforço, se é de urgência, se é mista. Tem genética também? Tem. Tem genética. Tem genética. Tem muita mulher que chega com incontinência urinária. Ah, minha mãe tem. Ah, minha avó já tem a bexiga baixa por conta da incontinência. Então, tem a genética também. Exatamente. Então, é bom, né, a gente ficar atentos. Doutora, eu tenho pessoas na minha família que fizeram tanto a cirurgia de retirada de útero, quanto também colocar a placa na bexiga, né? Sim. E aí, fica até aqui um aviso para as pessoas que estão ouvindo, porque, assim, nenhuma delas foram indicadas fisioterapia. É o que eu falei para você. O que acontece? Nem todo médico sabe da existência da fisioterapia pélvica. Por isso que é importante a pessoa se reciclar na área da saúde. Aqui em Cruzeiro do Sul, eu recebo pacientes de 2 médicas. Da doutora Fernanda Bardi, que é especialista em endometriose, e também da doutora Elidiane. Inclusive, ela é minha ginecologista também, e ela falou, Adriana, durante a minha residência que eu fiz, eles focavam na importância da fisioterapia pélvica. E muita gente, muitos médicos, do jeito que das pessoas que são leigas, os médicos também não sabem a existência da fisioterapia pélvica. Tem muitos médicos que não sabem. E assim, ficou focando em outros tratamentos, medicamento, Sim. vitamina. Sim. E é muito interessante você falar isso, porque realmente até a gente como familiar não pensou nessa situação, não pensou. Né? Fez a cirurgia, agora tá bom, vamos viver a vida. E não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Geralmente, esses pacientes que passam por esse procedimento, o que é que acontece? Às vezes fica até assim, nossa, passei 5 meses sem sentir nada. Depois de 5 meses começou a consequência. Poxa, eu estou com o mesmo sintoma. Será que está descendo novamente? Por que está descendo? Será que eu tinha que ter tomado um medicamento? E não é. É só a fraqueza do músculo, né? Exatamente. Digamos que tem uma mulher aqui nos assistindo e fala, nossa, eu não tenho isso, mas tem alguém na minha família, eu sou crossfiteira, eu faço musculação e eu não quero ter isso. Eu quero, já desde já, prevenir. Sim. Pode? Sim, fisioterapia pélvica também é prevenção. É de muita importância, principalmente as mulheres que hoje frequentam a academia, que pegam peso. Lá, durante o agachamento, a mulher coloca muito peso, faz o agachamento e não contrai o assoalho pélvico. Então, é importante ela fortalecer. E lá ela vai aprender, porque assim, é tanta coisa, né, doutora? Na hora ali da musculação. Sim. Quando essa paciente chega para mim sem disfunção, apenas para fortalecer, eu ensino os exercícios para fortalecimento, que as pessoas, assim, às vezes, tá lá no Instagram, tá no TikTok, tá nas redes sociais e vê o pompoarismo. Fisioterapia pélvica não tem nada a ver com pompoarismo. Não tem nada a ver com pompoarismo. É muito diferente. Você está ali tratando diretamente o assoalho pélvico. E aí essas mulheres acabam comprando até aquelas bolinhas para fortalecer. E não fortalece com aquilo. Não fortalece. Ou então fica fazendo exercícios em casa. Isso. E aí, nesse exercício, que muitas vezes são feitos de forma errada, pode vir as consequências. Pode o músculo ficar em hipertonia, né, em contração e desenvolver a dor durante a relação sexual.
Então, você tem que passar por essa consulta para você aprender a cuidar do seu assoalho pélvico corretamente. As mulheres de academia que acabam pegando muito peso na academia, ela precisa ter a conscientização corporal do assoalho pélvico. Não é só pegar uma barra, colocar nas costas, não vou contrair aqui meu abdômen e vou agachar. Não. Você tem que ter o fortalecimento da pelve. Porque se não tiver a pelve fortalecida e for pegando peso demais na academia, ela vai vir enfraquecer. Eu acho que muita gente já assistiu mulheres fazendo agachamento com muito peso e se mijando. Sempre aparece no Instagram. Mulheres pegando muito peso e perdendo uma quantidade de urina excessiva. Nossa. Porque ela está pegando muito peso e o assoalho dela pélvico está fraco. E não está conseguindo. Então, isso não é um mito, né? Porque às vezes a gente acha, não, isso é coisa que mãe fica falando, menina, tu vai, não. acaba. É preocupante essa questão do peso para a mulher. É preocupante, porque você está forçando as outras estruturas e sobrecarregando o assoalho pélvico. É preocupante quando você não sabe fazer a contração do assoalho pélvico durante a atividade física, ele pode vir a enfraquecer. Tem muita mulher que tem muita força, tem muita mulher que tem muita força nos braços, nas pernas, Sim. mas não tem no assoalho pélvico. A gente vê muito no Instagram, muito mesmo. Mulheres bem definidas, com grande quantidade de massa muscular, perdendo urina. E também, agora a senhora trouxe essa questão, né? Às vezes, da mulher fazer exercício físico, eu já vi, né? E fala assim, nossa, eu tive um sangramento. Tipo, eu tive às vezes, como fosse ali um corrimento, algo assim. Isso já é um sinal? É um sinal. Olha como é interessante. O nosso corpo, independente do assoalho pélvico, ele dá sinais. E aí você precisa observar esses sinais. Porque tem coisas que dá para evitar com os sinais que o corpo está te dando. E não esperar piorar. Que tem paciente que é assim, né? Tem paciente que tá lá com um escapezinho. Não, isso é besteira. Aí vai passando um tempo. Quando vai ver, a bexiga tá caída. Doutora, se você pudesse dar uma mensagem, né, dizer alguma coisa para essa mulher que deveria saber e que está precisando, né, de um tratamento, sobre o que ela deveria saber, qual seria o conselho que você daria? O conselho que eu dou para as mulheres que têm incontinência urinária, que é a perca de urina, as mulheres que sentem dor na relação sexual, para essas pacientes, eu tenho um conselho para você, porque é o maior grupo que temos é incontinência urinária e dor na relação. Busque um tratamento, porque tem tratamento. E quanto mais tempo você fica sem tratar esse músculo, maior a consequência. Porque às vezes a pessoa ela foca no medicamento. No medicamento. E o medicamento só vai camuflar. Nem camufla. Não existe medicamentos para tratar incontinência urinária e nem dor na relação. Não existe. É tratamento. É tratamento fisioterapêutico. Não existe no mercado hoje um medicamento que vai fortalecer teu assoalho pélvico. Não existe um medicamento que vai fazer que relaxe o teu assoalho pélvico, que ele está em hipertonia. Não existe. Então, o único tratamento para isso é a fisioterapia pélvica. É o tratamento de primeira linha para incontinência urinária e dispareunia, que é dor durante a relação sexual, é a fisioterapia pélvica. Interessantíssimo. Doutora, fala pra gente, né? Quem precisa, quem quer prevenir, e quem até já passou por uma cirurgia, uma retirada de útero, que já está numa idade mais avançada. Onde que essa pessoa pode te encontrar? As pessoas podem me encontrar
através da rede social, do Instagram também, né? Que eu sempre publico lá, deixo vídeos para tirar dúvida dos pacientes, né? Que é doutora Adriana Lourenço, fisioterapeuta. É só colocar, então, Adriana Lourenço que vai encontrar. Lá tem um linkzinho do WhatsApp. Ou então você pode mandar mensagem diretamente no WhatsApp, que é o 68 99212 1371. E aí você pode entrar em contato, que quem responde sou eu mesmo, tiro todas as dúvidas e deixo o paciente confortável. Gosto de atender por horário marcado, porque para mim, naquele momento, é único para cada paciente. Então, eu gosto de trabalhar somente eu e o paciente. Interessante. E a tua clínica fica onde? A minha clínica fica na Avenida Getúlio Vargas, aqui no centro, bem pertinho do CRAS, em frente ao Departamento de Limpeza Pública. É uma ótima localização. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigada pela tua disponibilidade, para estar trazendo aqui para a gente um tema tão importante para essa Semana da Mulher, Sim. que muitas vezes vai ser falado sobre tanta coisa, mas não vai ser falado sobre algumas coisas que, infelizmente, ainda é tabu na nossa sociedade, mas que é uma necessidade, que muitas mulheres escondem, guardam para si, e é necessário a gente falar sobre algo tão importante para nós, né? Sim, eu que agradeço pelo convite, por poder estar aqui tirando a dúvida, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Poxa, eu tenho incontinência, mas eu não sei onde eu vou encontrar um tratamento. Não sei se tem tratamento para dor na relação sexual, eu não sei se tem tratamento para prolapso. Então, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, é só entrar em contato. Você trouxe muito esclarecimento, saiu daqui realmente me sentindo rica de conhecimento. Obrigada. Gratidão também pela tua forma de trazer um conteúdo que é tão sensível e importante para as mulheres. Sim. E você que gostou do nosso episódio, compartilha com outra mulher, porque muitas vezes está aí sofrendo em oculto, está guardando só para si, né, uma dor, um sentimento. Então, compartilhe o nosso episódio, porque informação também é cuidado. Eu te espero no próximo episódio e muito obrigada pela tua presença. Tchau, tchau.